Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez reunidos para dar continuidade aos nossos estudos e aos nossos trabalhos a respeito da obsessão e da desobsessão. Como de praxe, sempre iniciamos com uma prece, por isso convidamos a todos nesse momento a fecharmos os olhos, a mentalizarmos bem juntinho de nós a doce figura do Divino Mestre Jesus e que todos nós possamos lhes agradecer. E a Ti, Divino Mestre, agradecidos somos por mais essa feliz oportunidade que nos ofereces na noite de hoje. Ajuda-nos, amigo maior, no nosso propósito. Permite aos Teus mensageiros de amor de nós se aproximarem, nos tocarem, nos inspirarem, nos ajudarem em tudo aquilo que necessitamos para o nosso despertar da consciência da vida amorosa, da vida divina que Tu nos proporciona. E assim me é chamado, confiantes na Tua presença entre nós, na Tua assistência incondicional, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, e antes de entrarmos na temática propriamente dita da obsessão, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 19, no item 8, onde o texto nos diz: Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela caminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: Que ninguém coma de ti fruto algum, porque seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Isso está registrado no Evangelho, no capítulo 11, versículo 12 a 14, e versículos 20 a 23, que nós deixamos para a nossa reflexão inicial. Muito bem. E agora nós começamos a conversar um pouco a respeito das nossas realidades da obsessão e da desobsessão, tendo como pano de fundo os pobres de espíritos, à luz do Evangelho. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, as palavras de Jesus nos dizem: Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. E aí criou-se uma verdadeira confusão. Nós não entendemos o que Jesus quis nos dizer 2000 anos atrás. Pior ainda, muitos de nós trocou, modificou, acomodou segundo interesses próprios. E a história está aí para nos contar. Quem vai buscar conhecer a história cristã nesses últimos 2000 anos
vai ver o quanto foi modificado, alterado, mal interpretado, mal entendido o que Jesus quis nos dizer. E a respeito dos pobres de espírito, nós podemos dizer que é comum confundir o pobre de espírito com aquele que é medíocre. São duas coisas totalmente diferentes. Jesus não se referiu, em hipótese nenhuma, aos nossos irmãos que assumem posturas medíocres. Ele se referiu essencialmente à condição daqueles mais humildes, mais simples, aqueles modestos, aqueles cuja atitude refletia uma condição humana concordata. Era disso que Jesus estava se referindo. Porque medíocre é característica do que é comum. Situação intermediária entre a riqueza e a pobreza. Ao pé da letra, nós podemos entender mediocridade seria isso. Podemos também dizer que a mediocridade fala do valor ou de mérito que seja banal, de qualidade mediana, algo que nem é bom nem é mau, algo que é de pouco valor ou simplesmente que não tem talento. Mas Silvio, e o que é que isso tem a ver com a obsessão? Nós precisamos dizer que, antes de mais nada, a mediocridade não é característica de toda obsessão. Essa é uma realidade. Nem todos têm a mesma capacidade de realização. Nem todos que estamos em evolução somos capazes de fazer o que os outros fazem. Como há outros que não fazem aquilo que nós fazemos. E isso não torna ninguém medíocre. Não é disso que estamos falando. Tá certo? Porém, precisamos nos referir àqueles que têm condições de fazer e não fazem. É desse que estamos nos referindo. Aqueles que têm capacidade de fazer. Coisa que Jesus não se referiu. Jesus se referiu aos modestos, aos simples, aos humanos, aqueles que são concordados, que têm atitude de verdadeira humanidade e que a mediocridade em nada a ver tem com as palavras de Jesus. Coisa que, via de regra, muitos de nós imaginam logo de cara que Jesus estava a ele se referindo. E nós escolhemos esse tema porque essa é uma questão muito séria, inclusive tratada pelos espíritos superiores. Por exemplo, Kardec, na questão 909 do Livro dos Espíritos, perguntou à espiritualidade superior: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou seja, Kardec quis saber da espiritualidade se o homem, por si só, tem condições de se superar, de lutar contra as suas tendências inferiores. E é a mediocridade, sem sombra de dúvida, uma inclinação negativa. Porque é a mediocridade uma questão de opção, de atitude, não de característica essencial do ser. E a espiritualidade nos respondeu: sim, e frequentemente fazendo os esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. E aí, se vocês observarem com cuidado, são dos medíocres que a espiritualidade superior se refere. E não vamos entender como medíocre no sentido pejorativo, porque o termo medíocre é entendido no sentido pejorativo por nós, porque a rigor, mediocridade, como já dissemos, reflete algo que é mediano. E é mediana a nossa atitude quando não escolhemos aquilo que poderíamos realizar de melhor para nós mesmos. E é disso que nós estamos falando. E é disso que a espiritualidade nos fala, quando diz que os poucos de nós fazem esforços para se ajudarem, para resolverem as suas próprias necessidades.
as suas próprias demandas. Muitos de nós viemos à casa espírita simplesmente porque nos imaginamos, muitas das vezes, refém de uma espiritualidade inferior. Muitos de nós não têm noção do que significa a obsessão. E quando tem notícia, se sente fragilizado. Isso até certo ponto é natural. Você não conhecer um assunto e se sentir refém dele. Entretanto, o primeiro objetivo, o primeiro propósito de toda a casa espírita é esclarecer o que é a obsessão. E que nenhum de nós, sem exceção, é refém por inferioridade a uma condição obsessiva. Nenhum obsediado pode se considerar menor do que o seu obsessor. Também não melhor, mas menor não, mais frágil não. Absolutamente. E é nesse momento que nós nos tornamos medíocres. Medíocres no sentido de não querer, de não poder, de não buscar realizar aquilo que se pode. Porque todos nós temos a condição, aliás, podemos dizer, que nenhum de nós conseguirá a sua desobsessão se, por si só, não se ajudar, não realizar a sua busca, não se trabalhar, não se ajudar. E muitos ainda acham que é refém da sua mediunidade. Triste engano. Ninguém sofre porque é médium, ninguém é refém da mediunidade, muito menos de qualquer obsessor. O fato é que os obsessores se aproveitam dessa, vamos colocar assim, inocência de conhecimento nosso a respeito da realidade espiritual, da nossa incúria, ou seja, da nossa falta de cuidado com a nossa realidade maior, do nosso eu maior, que é o espírito, da realidade para a qual todos nós estamos destinados, como uma coisa secundária, como uma coisa que se deixa para depois. E nos tornamos reféns. E é nesse momento que reflete a nossa condição ou atitude medíocre. É isso que nós somos. Não insisto, não que medíocre seja uma coisa pejorativa, não é isso. Mas é que é o termo que melhor reflete a uma realidade de comportamento que poderia ser totalmente diferente. As nossas atitudes estão muito longe de ser modestas, para pior. Poderíamos fazer muito mais e melhor ao nosso favor, cada um de nós. Precisamos vir à casa espírita? Precisamos. Para quê? Para se estudar, para se esclarecer, para se informar. Mas, via de regra, quando chegamos na nossa casa espírita de eleição, nós terceirizamos o nosso tratamento. Nós terceirizamos a casa espírita, nós terceirizamos aos trabalhadores espíritas, nós terceirizamos para a espiritualidade. Quando chegamos, por exemplo, numa reunião pública, a prece, muitas das vezes, não são todos, mas muitas das vezes se torna um ato maquinal quando se faz. Se está mais curioso na mensagem, no conteúdo, que é até interessante essa demanda, essa busca, mas não se dá conta que cada um sentado aqui é um elo que faz parte de uma corrente que torna essa corrente tão forte quanto o mais fraco dos seus elos. Ou seja, poderíamos ressoar uma energia bem diferente da que estamos ressoando, simplesmente porque a nossa incúria, o nosso descuidado, a nossa falta de atenção, terceiriza o tratamento espiritual, que é nosso, que é necessidade nossa. Jesus veio nos curar? Veio, mas através da informação, através do esclarecimento, através da orientação. Jesus, quando falou dos pobres de espíritos, não estava falando dos medíocres. Medíocres somos nós, a entender dessa forma. Medíocre é a nossa atitude em não buscar entender Jesus. Medíocre.
é a nossa atitude em ter Ele como modelo e guia. E nada fazer nesse sentido. Isso é medíocre. Medíocre é se intitular cristão e não agir como tal. Isso é medíocre. Medíocre no sentido menor, no sentido de ser uma coisa inferior. Não no sentido pejorativo, porque o sentido pejorativo é criação nossa. Nós é que damos valor tal ou qual a determinados termos, segundo a nossa falta de entendimento. É isso mesmo, segundo a nossa falta de entendimento. Porque se nós entendêssemos a verdade dos fatos, teríamos outra compreensão a respeito de determinados sentidos. Sobretudo da espiritualidade, que é o que nos falta a compreensão, que é o que nos falta o entendimento. A pobreza de espírito, no sentido evangélico, não se refere à pobreza material, mas à humildade e à reconhecida necessidade de Deus. Essa é a pobreza que Jesus se referiu. Essa é a pobreza que Jesus disse que herdaria o reino dos céus. Porque um dia, a criatura carente, a criatura inocente, a criatura despreparada, sem a informação adequada, reinará o reino do céu pelo conhecimento. Não vai ser uma gleba de terra que qualquer um de nós eventualmente vamos ganhar, ou receber, ou guardar, como no passado. Os hebreus no Egito imaginavam receber a terra prometida. Como até hoje muitos religiosos sonham com essa terra prometida. Terra prometida essa que está dentro de nós, que é muito mais um estado consciencial da verdade do que qualquer outra coisa. Mas como Dantes, como há 2000 anos atrás, aliás, como há 4000 anos atrás, da época de Moisés, estamos esperando a terra prometida. Jesus já veio, já mandou o Consolador prometido, mas estamos parecidos com a época de Moisés, esperando que Deus faça seus milagres, façam as coisas acontecer. A pobreza de espírito pode ser um caminho para a transcendência, ou seja, é disso que Jesus falou. Pobreza de espírito é o sentido da simplicidade, da humildade e da necessidade de Deus, da busca a Deus. Essa é a grande condição do pobre de espírito que Jesus se referiu, que à época não podia usar outros termos, porque além dos termos serem bastante restritos, a nossa compreensão não dava a condição do entendimento e do alcance. Mas hoje já temos essa condição. Entretanto, continuamos agindo da forma medíocre que éramos há 2000 ou até 4000 anos atrás, da época de Moisés. A mediocridade pode ser um obstáculo para o crescimento pessoal e espiritual. Pode ser. Porque também a nossa atitude medíocre, que representa uma condição de realização modesta ainda, e que nem por isso é mais pejorativo ou menos pejorativo, a não ser pelo nosso próprio entendimento, que torna-se um obstáculo, dependendo da condição e da postura que nos posicionamos em relação a ela. Ou seja, em eu ser medíocre, não há demérito nenhum. Eu estou apenas refletindo uma condição de ser. E eu sei que eu sou em muitas coisas. Em outras já consegui um aprendizado relativo. Mas o meu entendimento ainda é mediano, sobretudo com relação à vida espiritual. Mas dentro do possível estou me trabalhando para melhorar essa condição medíocre. Lamentavelmente, não é o que acontece com alguns de nós. Já tendo condições bem diferenciadas, continuam agindo segundo as suas condições e atitudes medíocres. O pobre de espírito busca sempre superar-se, porque ele sabe que precisa. É dele que Jesus se referiu. É a eles que Jesus falou. Porque ele sabe que o pobre de espírito, segundo o entendimento de Jesus,
é aquele que está no caminho, na busca da melhoria, na busca de se superar. Então Jesus se referiu a esses, não aos medíocres, porque a bondade e amorosidade de Jesus jamais utilizaria qualquer termo pejorativo nesse sentido. A mediocridade pode ser vista como uma forma de acomodação. E é isso que nós somos, verdadeiros acomodados. Por conta da nossa condição e atitude medíocre, imaginando que está se fazendo grandes coisas. Porque já se pressupõe que já está diferente, numa posição um pouco melhor, ou numa relação de vida um pouco mais construtiva, ou uma condição social mais diferenciada. Triste engano. A verdadeira relatividade da vida é a espiritual. Essa que nós vivemos aqui é por natureza medíocre. Porque essa é a condição evolutiva que nos encontramos. Estamos numa condição ainda mediana para baixo, de evolução. Porque já temos discernimento, nós já temos capacidade, nós já temos informação, nós já temos condições, mas não fazemos. É por isso que nós, e estou me incluindo neles, muitas das vezes agem numa condição medíocre, porque poderia fazer mais e melhor. E é essa condição que a gente precisa refletir quando se lembra das palavras de Jesus, se referindo aos pobres de espírito. E não adianta terceirizar, não adianta vir à casa espírita, e não adianta fazer a cada semana ou cada mês um centro espírita novo. Ou eu frequentar N casas, não. Eu posso não frequentar casa nenhuma, mas se minha atitude for relativa ao pobre de espírito que Jesus se referiu, eu estarei caminhando na direção do alcance da vida espiritual, que na realidade é o nosso destino. A ausência de busca por algo maior, muitas das vezes, deseja ser visto como coitadinho. É isso que é um medíocre, porque ele se acomoda, ele está satisfeito na zona de conforto. Nós nos achamos já termos feito muita coisa. Não, eu já tenho determinada idade, já tenho a minha profissão, já tenho meus filhos crescidos, eu até dou passe no centro espírita, eu às vezes até dou palestra, e acha que está ali muito bem na fita, quando na verdade está muito longe das suas possibilidades. Cada um de nós tem uma meta por atingir. E ninguém tem uma meta maior do que o outro. Cada um tem relativa à sua condição de o fazer. Mas muitos de nós, por ter uma condição diferenciada em relação aos outros, não melhor, mas momentaneamente diferenciada em relação à realização, acha que já por ter avançado a determinado ponto, já atingiu uma condição satisfatória de realização. Que o que já faz está bom demais. E pior ainda, todo mundo tem que agir parecido. Não é assim que acontece com os nossos líderes? É o que estamos vendo aí, é o que estamos vivendo aos dias de hoje. Uma relação maior de planeta Terra. Mas isso é o que acontece também na condição menor de vida social. No trabalho, na escola, na religião. E pobre daquele que acha que já está fazendo muita coisa. E o que é pior, muitos se escondem sob o manto do coitadinho. E confunde ambição com evolução. Vendendo a ideia ou querendo defender a ideia que evolução é uma realização para aqueles que desejam muita coisa. E se esquecem que ao abraçar uma religião como uma religião espírita, ou uma filosofia, ou uma ciência, como queiram, que há aqueles que imaginam e só aceitam
a doutrina espírita como ciência. Outros só querem saber da religião. Muitos se distanciam da filosofia e não compreendem que espiritismo é 3 coisas numa só. Se tirar qualquer uma dessas 3, é como um tripé. Se tirar, cai. Não é espiritismo. E acha que fazendo, vivendo a parte meramente religiosa, é o bastante. Não entende, não alcança, pior ainda, não se esforça. Porque esse é o nosso propósito de estarmos aqui. De nos esforçarmos para vencermos as nossas limitações e alcançarmos a compreensão e entendimento do que o Espiritismo nos propõe, para ver se a gente se melhora. Mas, via de regra, o que é que estamos fazendo? Esquecendo plenamente a condição ou a característica evolutiva que tem a doutrina espírita. A doutrina espírita ela é uma religião, ou uma ciência, ou uma filosofia, como queiram, por natureza evolutiva. Ela evoluirá sempre. Como assim, Ciro? Como é que pode uma filosofia estar evoluindo, ou uma ciência, ou uma religião? Muito simples. Porque ao tempo nosso de entendimento do que veio trazer os espíritos, nos trouxeram as informações possíveis de nós entendermos, de nós compreendermos. Só que a gente fica preso, por exemplo, muitas das vezes, não é nem a codificação, porque ler a codificação no ciclo livre dá trabalho, mas um dos livros da codificação. Já veio Kardec reencarnado, lançou mais de 500 livros, e a gente não sequer leu meia dúzia. E se leu, não entendeu, porque não vive, não compreende. A prática da doutrina ou do espiritismo, muitas das vezes, se limita à repetição de alguns fenômenos que já conhece, fenômenos mediúnicos. Muitas das vezes, apenas algumas palestras. Caridade é algo para aqueles que são fanáticos. E esquecem que Jesus veio pela caridade. Dá o exemplo verdadeiro do que é ser cristão. E é nisso que pecamos. E é nisso que nos tornamos medíocres. O medíocre, por natureza, ele está sempre procurando alguém para ser o responsável pelo seu fracasso. Ou seja, quando algo não deu certo, quando algo não funciona no conjunto, tem alguém que fez errado. Porque se fulano não tivesse feito isso, está vendo Beltrano? Podia agir diferente. Ele está sempre encontrando desculpas para as suas arestas que ele próprio deveria modificar. Não compreende que o ser coletivo que alimenta a humanidade propõe o conjunto em evolução coletiva e não individual. Estamos vivenciando a condição individual de ser para convivermos em coletividade, nos aceitarmos, nos buscarmos. Eventualmente, às vezes, nos debatemos justamente pela falta de compreensão, pela falta de aceitação. E o medíocre se sente diferenciado. O medíocre sempre se esconde através de uma máscara, sob o pano do coitadinho. E não compreende muitas das vezes a obsessão que está vivenciando. É o bater da porta da espiritualidade ele chamando: olhe, meu irmão, a espiritualidade está aqui. Você está obsediado, vivendo uma condição de obsessão, porque é essa espiritualidade que lhe é possível perceber. Os espíritos protetores, os superiores, até querem lhe ajudar, mas você não deixa, você não se permite. E para aqueles que ele consegue visualizar ou ser visualizado, se esconde. E nós não o conhecemos verdadeiramente. Mas isso do lado encarnado, porque do lado desencarnado, isso está muito claro. E é por isso que estamos obsediados. E não nos damos conta.
não nos apercebemos que é a nossa atitude medíocre na busca de entendimento, de compreensão, de estudo, de melhoria, de exercício, de questionamento. Ninguém está aqui sugerindo aceitar nada do que se está dizendo, pelo contrário. Sugerimos aos irmãos que busquem ir atrás das referências bibliográficas que nós colocamos, das informações que a doutrina espírita nos traz, para ver se aquilo que estamos dizendo tem fundamento. Via de regra, é assim que nós reagimos, quando às vezes somos sacudidos em nossas ideias, em nossos pensamentos. Mas não é a mediocridade que caracteriza toda a obsessão. É preciso compreender isso. Não quer dizer que por sermos ou estarmos obsediados, sejamos todos nós medíocres. Porque diversos tipos de obsessão sabemos que existe. A obsessão de vidas passadas, a obsessão daquele que fez demais, mas aquele que fez de menos já é medíocre por natureza. E é isso que nós precisamos refletir a respeito. É isso que precisamos buscar, não longe, não distante, mas dentro de cada um de nós. Coisas que às vezes temos até dificuldade de entender. Por quê? Porque a zona de conforto é ideal para mim. Estou satisfeito. Espiritismo é falar de Jesus, não é viver de Jesus. É falar de obsessor, não é falar de ou compreender a desobsessão. É ir no centro tomar passe, passar na mesa, ouvir palestra e não entender o que precisa fazer para realizar a sua auto-desobsessão. Ou seja, não há dualidade em sentidos opostos, mas escolhas de atitude. Ou você é medíocre porque você escolheu ser medíocre, ou você é pobre de espírito no sentido evangélico porque escolheu assim o ser. Porque o pobre de espírito que o evangelho se refere é aquele que busca a transcendência espiritual, como tudo que Jesus nos propõe nos seus entendimentos, nas suas parábolas, nas suas bem-aventuranças, que nós não entendemos e que sequer buscamos compreender. Porque o nosso modelo de guia é muito bonito, está lá, ele é meu modelo de guia. Mas viver vai ser segundo a minha conveniência. E é nesse ponto que eu sou medíocre. Porque se eu estou confortável, para mim eu estou satisfeito. E é isso que me torna modesto, para não dizer medíocre. Jesus não estimulou a mediocridade, pobreza de espírito como nós falamos. Jesus se referiu à transcendência pessoal no sentido da busca da espiritualidade. Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Quantas vezes a gente escuta ouvir falar em brilhar a nossa luz? Quantas vezes já ouvimos ou já refletimos sobre essa proposição de Jesus, brilhar a nossa luz? Temos até dificuldade de entender como é que eu vou brilhar a minha luz. E quando Jesus sugere que brilhemos a nossa luz, ele diz: faça, meu irmão, o que você tem capacidade de fazer, se melhore, lute, vá à luta, busque as verdades. Se você não entende, estude. Mas não seja medíocre, porque é isso que você está sendo com sua própria vida. Porque quando nós chegarmos na espiritualidade, não vamos ser diferentes do que fomos em vida encarnada, não, ou em vida material. A eternidade é o destino da nossa jornada. E a eternidade é pura luz. E é disso que Jesus nos propõe, nos fala, nos chama, nos orienta, nos sugere. Só que, para nós, nos abraçamos com as nossas atitudes e valores e pensamentos e convicções medíocres. Porque é isso que somos. Todas as vezes podemos fazer diferente,
numa proposição melhor, construtiva e de desenvolvimento, assim como é a doutrina espírita, estamos sendo medíocres. Estamos buscando um atalho que nos desvia da jornada melhor, porque a zona de conforto é mais interessante. A eternidade é grande demais, pode esperar mais um pouco. E não sabe o que está escrevendo para si próprio. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 15 nos propõe. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim o menino, colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Como é que Jesus fala de medíocre, ou pobre de espírito, como muitos entendem, e fala de simplicidade, de humildade, qual uma criança que herda o reino dos céus? Há um contrassenso, não há? Há no mínimo uma falta de entendimento. E é isso que nós sugerimos, que todos nós reflitamos a palavra de Jesus, que nós estudemos a palavra de Jesus, isso é, se nós o quisermos como guia e modelo. Porque para dizer que é espírita, para dizer que Jesus é o nosso guia e modelo, não ser cristão, é assim. É a mesma coisa que a gente tem feito ao longo dos milênios, apenas frequentando o ambiente religioso, apenas indo à casa religiosa, espírita, católica, protestante, budista, seja qual for, não interessa a denominação. Mas é isso que você está fazendo, a mesma coisa. Porque lá o santo baixa, aqui a gente fala de Jesus, é isso? Só isso que muda. Porque o sentido é o mesmo. E é isso que não estamos fazendo conosco, nos ajudando a entender a nossa realidade. Porque fica mais fácil eu cuidar das igrejas para tentar atrair o cristianismo. É esse o cristianismo? Jesus não tinha uma pedra para deitar a cabeça. E está aí um dos homens, um dos bancos mais ricos do mundo, o Vaticano. Isso é cristianismo? Pode-se intitular representante de Jesus na terra, um homem que se senta numa mesa, numa cadeira de ouro? E eu fico surpreso quando vejo alguns de nós espíritas elogiar, florear aos papas. Meu Deus do céu! Que triste engano! Pode se referir sim ao irmão que cometeu mais um engano, mais um erro de vida. Assim como nós, que invertemos mediocridade com pobreza de espírito. Somos muito mais medíocres do que imaginamos. E pobreza de espírito está muito longe daquilo que Jesus se referiu. Porque ele sim é o nosso modelo e guia. Só que ainda não entendemos. E eu não consigo compreender como é que pode ser Jesus meu modelo e guia se eu não entendo. Ou se eu entendo, faço justamente o contrário. Sinto muito. Estamos todos no caminho errado. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. É aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Ou seja, é de mediocridade que Jesus está falando ou de transcendência espiritual? Daria para a gente falar milhões sobre isso, mas a gente tem muita coisa para explorar ainda. Jesus nos disse também: aquele que tem, mais se lhe dará e lhe ficará em abundância. Como é que pode Jesus falar de mediocridade? Porque é assim que nós entendemos, muitos de nós, quando nos referimos a pobres de espírito. E falar que aquele que já tem receberá mais ainda. Como é isso? Outro contrassenso, que muitos de nós ainda não entendeu. Ou se entendeu, não se aprofundou, não procurou viver, não procurou transcender, que é essa a proposta do pobre de espírito. Não consegue ou não quer, por comodismo, entender as verdades crísticas. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Não é isso. E agora? Palavras do Cristo. Aquele que nada tem vai ficar com menos ainda. Mas não são os pobrezinhos que vão herdar o reino do céu? Ou os medíocres? Vai ficar com menos ainda. É aquele que tem potencial, tem condição e não fez. E não faz. Esses são os medíocres.
Nós somos medíocres todas as vezes que poderíamos construir uma vida melhor, uma vida desenvolvimentista para o nosso meio, para a nossa comunidade, e não fazemos. Medíocres somos quando nos intitulamos espíritas e não sabemos o que isso significa. Kardec veio nos dizer: todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidos ao nada, que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Porque foi isso que Jesus fez, exemplificando a árvore que nenhum fruto deu, ao homem que tem toda a potencialidade de se fazer melhor, de se fazer diferente, de todo religioso, de toda religião, será reduzido a nada. Palavras do Cristo, estou apenas repetindo. Quem quiser possa entender diferente, sugerindo. Leiam, se aprofundem, procurem outras interpretações e veja se tem fundamento ou não. Mediocridade pode ser definida como diferença para qualquer coisa ou pessoa ao seu redor. Porque é assim que nós agimos. Por isso que estamos dizendo que somos medíocres. Indiferença, a ausência de fé, também é entendida como falta de vontade ou modo de atuar em suas realizações. Somos medíocres porque podemos fazer mais e melhor. Podemos viver uma vida cristã. Mas como viver uma vida cristã se não conhecemos? Mas temos todo o discernimento, potencialidade, oportunidade, perspectiva, perspicácia para entender e alcançar a vida cristã. Fazemos isso? Não, então estamos sendo medíocres. Não no sentido pejorativo, porque esse não existe, mas no sentido mediano, para menos, na nossa condição existencial de entendimento. O medíocre tem medo dos castigos divinos, morre de medo. Principalmente quando desencarnar. Somos espíritas, mas todos nós morremos com medo de morrer. Por quê? Porque já criamos o nosso inferno. Veja Kardec, do Ilhério dos Espíritos, dizer que o inferno não existe. Mas nós criamos o nosso inferno particular. O medíocre fala de pessoas. O comum fala de fatos. O sábio fala de ideias. Estamos sempre nos referindo a situações, às pessoas o que fizeram, o que não fizeram, o que poderiam fazer. Mas as ideias construtivas, as ideias que nos propõem a realização, a elevação pessoal, isso não fazemos. Nosso coração, ora é frio e ora é quente, ou vive em chamas. Estamos sempre atormentados pela nossa ansiedade de realização. Mas não demonstramos isso. Se nos escondemos na sombra do coitadinho que criamos como estratégia para a nossa autodefesa ou nossa autossabotagem. Sua falta é sempre a sua fala, a nossa fala, é sempre a mais conveniente possível. Estamos sempre nos referindo àquilo que é mais fácil, que está mais próximo. E muitas das vezes não entendemos porque estamos obsediados, ou porque somos obsediados, nem por que somos obsediados. Estou resumindo o máximo possível por conta do tempo. Daria para aprofundar milhões esse pensamento. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, está dito: Jesus nos falou: conheço as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É Jesus nos dizendo: assuma, meu irmão, sua postura que lhe seja mais própria. Seja quente ou seja frio, mas morno, por favor, vou te vomitar. E quando ele disse vou te vomitar, ele se referia a uma atitude terapêutica que existia no passado, de se tomar água quente para vomitar eventuais alimentos que estavam causando mal à pessoa. Ou seja, era um meio terapêutico. Era disso que Jesus falava. Ele não está dizendo que vai regurgitar a pessoa simplesmente por regurgitar. Não. É uma atitude terapêutica. Precisamos entender isso. Mas são palavras do Cristo nos sugerindo assumir a nossa atitude, o nosso real, o nosso existencial próprio, daquilo que somos efetivamente. E não nos procuremos esconder, através de uma máscara, daquilo
ou aquilo que nós somos, porque as pessoas percebem. A gente já conhece determinadas atitudes e comportamentos medíocres, medianos de comportamento. Lá no Evangelho, no capítulo 18, no item 16, o Evangelho nos diz: será bastante trazer a livraria do Senhor para ser seu fiel servidor? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? É mais ou menos isso que nós estamos falando. Adianta? É o próprio Evangelho nos sugerindo. Reflita, meu irmão. Não adianta você dizer que é cristão, o que é servidor, o que é espírita para você. Você pode até achar que está enganando muita gente, mas o meio já lhe conhece. Só tem uma pessoa que você está enganando, é a você mesmo. Porque os outros já é visto, já é conhecido, é comportamento e atitude. É aceito por acréscimo da misericórdia divina, porque nós sabemos que nós também temos erro. E não somos nós que vamos crucificar ninguém. Mas compreenda que essa máscara que nós vestimos não nos esconde de ninguém, a não ser de nós mesmos. Procurai os verdadeiros cristãos e reconhecerei pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. É isso que Jesus nos diz. Uma árvore boa só dá bons frutos. Uma árvore má só dá maus frutos. Assim é a nossa atitude, assim é o nosso comportamento. Podemos até dissimular, podemos até achar que estamos agradando, podemos até por determinado momento vivermos a nossa zona de conforto, mas ela vai vir à tona cedo ou tarde. Tenham certeza disso. Toda árvore que dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, todo religioso, toda religião que propõe a passar a imagem da espiritualidade e não faz, como a árvore será cortada e lançada ao fogo. Não frutificará, não prosperará, não chegará a canto nenhum. Vaidade é a marca registrada do médico. Porque faz poucas coisas, faz mais ou menos, tampa-se, joga-se a poeirinha para debaixo do tapete e acha que está com a casa limpa. E está tudo organizado. Triste engano, está enganando só a si próprio. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas entrará aquele que faz apenas a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, existe uma realidade, existe uma verdade superior. E não vamos conseguir fugir dela. Não conseguiremos mudar ou modificar a realidade espiritual. Ou aprendemos a conviver e a viver segundo ela, ou simplesmente vamos estar, uma vez mais, nos enganando a nós mesmos. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos em Teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em Teu nome? Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, conclui o entendimento. Eu então lhes direi em altas vozes, afastai de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Ou seja, palavras apropriadas a um tempo que não éramos capazes de entender ou compreender com palavras mais fáceis. Nós que vamos tentar enganar aos outros, que só a si próprio se engana, não conseguirá a existência espiritual. Aquele que busca o desenvolvimento mediúnico, achando que está no caminho apropriado do aprendizado espiritual, está dando até uns passos que pode aproximar da espiritualidade. Mas se não o seguir segundo as proposições da verdadeira condição de evolução espiritual, ou seja, a simplicidade e a humildade, a pobreza de espírito segundo a espiritualidade, sinto muito, vai estar só se enganando. No mundo espiritual não há tronos nem castigos. Nós vivemos aqui nos presenteando ou nos punindo, buscando um trono. Não é assim?
No mundo espiritual, as nossas consciências, elas são expandidas. E não há consciência daquilo que você não é capaz de realizar. Porque ela dói. Dói porque no mundo espiritual a mentira não tem onde se esconder. E o que é a mediocridade, senão uma grande mentira para si própria? Nós não conseguiremos mentir para ninguém, muito menos para nós mesmos. Até a fingida atitude de ser gentil, de ser concordado, mas para atender essencialmente os seus propósitos, vai ser percebido e entendido por si próprio. E vai se sofrer por conta disso. Não há castigo nem perdão, mas só ação e reação. É isso que nós precisamos entender. É preciso compreender isso. Que o nosso caminho, o nosso destino, nos leva a uma só condição, a uma só reação daquilo que somos e daquilo que fazemos e daquilo que entendemos conosco mesmo. A eventual mentira ou simplesmente passar de pano para que satisfaça determinada situação vai só enganar a si próprio, porque a verdade maior sempre resultará, culminará em verdade. E quando falamos que criamos o nosso inferno particular, estamos falando do umbral. E é disso que muitos espíritas têm medo. Não quero desencarnar não, porque eu sei que eu vou para o umbral. Mas o umbral não existe. Ué, se o umbral não existe, mas não tem a história de André Luiz, que viveu 10 anos depois que desencarnou no umbral? Imaginamos ser um umbral um local, uma localidade, uma situação. É assim que imaginamos do umbral. Muitos imaginam até que o umbral é um castigo, porque se fez mal. Só que o umbral não existe. O umbral é densidade vibracional. O que é isso? É a própria condição da criatura que vibra naquela condição. É o reflexo e a continuidade do que se tem interiormente. Então, ao despertar no mundo dos espíritos, no umbral, você vai estar apenas percebendo a sua realidade existencial vibratória. Não vamos conseguir fugir dela. Porque é isso que acontece quando desencarnamos, o véu da nossa consciência se amplia para a realidade que temos. Ou então ficamos aficionados naquilo que éramos, sem poder tocar, sem poder perceber, sem poder sentir, sem poder falar, sem poder se comunicar, sem poder fazer nada do que antes. Ora, se hoje eu estou aqui me alimentando de um espiritismo que não existe, enganando a muitos, mentindo para vários, quando eu desencarnar, esses vários vão estar lá junto de mim e eu continuarei enganando? Absolutamente. Só a minha própria consciência é que vai me tocar. Porque despertarei para a realidade daquilo que fui capaz ou não fui capaz de realizar. A nossa condição vibratória assume diapasão negativo inferior. É isso que acontece com a nossa realidade. Quando assumimos uma atitude medíocre de comportamento. Quando entendemos pobre de espírito com mediocridade. Estamos invertendo a realidade, pelo menos tentando querer inverter a realidade vibratória, que é nossa. Enquanto aqui na vida material, vai-se até conseguir uma relativa satisfação. Entretanto, no mundo espiritual, essa condição, como já vimos, não existe. Ela se ampliará, querendo ou não, aceitando ou não, entendendo ou não. Se eu não estou sabendo nada disso, você está buscando alegorias para contar uma história que não existe. E aí repetimos. Estudem Codificação Espírita. Estudem os livros de André Luiz, de Emmanuel e de tantos outros autores espirituais. Vocês vão encontrar tudo isso que a gente falou e muito mais, porque aquilo que a gente expôs aqui é o mínimo do mínimo. Posso até estar enganado, segundo o nosso entendimento. Mas foi assim que eu entendi. E aí fica a sugestão. Busque
nas obras de Chico Xavier, para ver se tem sentido isso que nós estamos dizendo, porque é para isso que serve a tribuna espírita, para orientar, às vezes até informar, mas não para formar. Triste engano quem acha que a tribuna espírita serve para formar. Não, ela serve para orientar, para mostrar um caminho. E aí nós escolhemos, porque a tribuna não faz de ninguém responsável pelo que fez ou pelo que não fez. Somos livres para escolher os nossos caminhos. E as responsabilidades serão nossas, de cada um, do que fez e do que não fez. Se a nossa proposta é uma proposta enganosa, seremos mais uma figueira, seremos cortados e lançados ao fogo. Mas pelo que eu entendi, pelo que eu compreendi, pelo que eu acredito e pelo que está escrito, e que ninguém até hoje nos mostrou o contrário, é nisso que nós acreditamos. Na realidade existencial que cada um pode construir. E coitadinho de nós, que ainda relegamos essas informações para segundo plano. Não aceitem como verdade, mas também não desperdicem, não joguem fora. Estudem, porque só existe um único beneficiado nessa história. É cada um de nós que estamos ouvindo a esse entendimento, a essa compreensão. Só um ou cada um de nós é que conseguirá o alcance verdadeiro dos resultados que poderão ser alcançados, se cada um o buscar. Porque nenhum espírito superior vai poder fazer por nós. Porque estamos falando da nossa condição evolutiva e essa é inalienável. A cada um de nós pertence. Mas se eu me deixei ser enganado, muito bem. O enganador vai ter que responder. Mas o enganado também escolheu ser enganado, se permitiu. E é nisso que sofre o obsediado. O obsessor, ele responde. Mas o obsediado é cúmplice, se permite antes de mais nada. Então é preciso compreender que a mediocridade é pressão invisível, assim como é a obsessão. Estamos presos dentro das nossas próprias condições pessoais, criadas por nós, entendidas por nós, que só a nós é possível trabalhar para melhor ou para pior. Não podemos responsabilizar a ninguém. Todos nós responderemos pelo que fizemos e pelo que não fizemos também. Teríamos muito mais para falar a respeito dos pobres de espírito. Infelizmente o tempo não nos permite, estamos chegando ao final. Por isso, como no início, convidamos a todos a fecharmos os nossos olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto e agradecer. E a Ti, Jesus amado, divino amigo, agradecidos somos por mais uma vez, pela feliz oportunidade de aqui estarmos, falando em Teu nome, ampliando, discutindo, buscando compreender os entendimentos de luz que Tu nos enviastes através da Tua santa e doce doutrina. Ajuda-nos, amigo maior, que essas proposições possam despertar em nós as verdades que tanto necessitamos alcançar. E assim, mestre amado, agradecendo uma vez mais por tudo, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, finalizarmos os nossos estudos da noite de hoje. Muita paz para todos.